Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos relembrar o cálculo de estruturas como essa treliça. O objetivo é calcular as reações nos apoios, ou seja, os pontos A e C, e as forças atuando em cada uma das barras. A estrutura é projetada para suportar uma carga de 30 kN. E essa estrutura ela consiste de barras pinadas, ou seja, separada por pinos, e esses pinos são feitos de tal maneira que não transfere momentos para as outras partes. Então, assim eu defino uma treliça, ou seja, são articulações ou rótulas acontecendo aqui nesses pontos de conexão, nessas juntas. Então, o objetivo da análise estática é, assumindo inicialmente a estrutura como rígida, em condição de equilíbrio estático, dada a força de 30 kN e a geometria dessa treliça, quais são as forças nas barras e as reações de apoio. O primeiro passo é fazer um diagrama de corpo livre da estrutura, ou seja, eu vou separar a estrutura dos seus apoios e colocar para cada tipo de vínculo. Então eu tenho, voltando aqui, duas articulações ou juntas de duas forças. Segura forças horizontais e verticais, as duas com a mesma configuração, um apoio, uma articulação fixa. Eu tenho a estrutura, as dimensões que foram dadas, então eu tenho AX no ponto A, AY, CX e CY e a força aplicada de 30 kN. Veja, aplicando as condições de equilíbrio estático, eu tenho três equações que eu posso usar: somatória de forças e somatórias de momentos. Se eu fizer a somatória de momentos no ponto C, eu consigo fazer uma expressão com relação a essas forças que estão atuando. Então, a Y não gera momento no ponto C, pois está passando pela mesma linha de ação. Essas outras duas reações no ponto C também não geram momento, pois estão no mesmo ponto. Então, as únicas forças que geram momento nesse ponto é AX, com um braço de 0,6 metros, e 30 kN com um braço de 0,8. Então, notem que o AX tende a fazer um giro no sentido anti-horário e o 30 kN faz o giro no sentido horário. Então, os sinais estão representados aqui com o sentido positivo sendo anti-horário. Com isso, eu consigo identificar o valor do AX como sendo 40 kN, se você resolver essa equação aqui igualando os momentos a zero. Fazendo o somatório das forças em X com sentido positivo para a direita, eu tenho que AX mais CX é igual a zero. Então, CX vai ser igual a AX, que já tinha sido calculado no tópico anterior, 40 kN, só que com sinal invertido aqui por causa da definição da equação. Então, eu tenho um CX atuando da direita para a esquerda por causa do sinal negativo aqui. Lembrando que o sinal indica um erro de hipótese aqui com relação aos sinais que foram adotados. Se eu fizer agora a somatória de forças em Y, eu tenho três componentes. Eu tenho 30 kN, AY e CY. Então percebam, já usei as três equações de equilíbrio e fiquei com uma indeterminação aqui entre AY e CY. Somente com as equações de equilíbrio, para o corpo como um todo, eu não vou conseguir determinar essas reações. Qual que é a estratégia? Tem duas estratégias, na verdade. Uma estratégia é você separar a estrutura em partes, fazer o diagrama de corpo livre de cada uma das partes
e isolar as equações de maneira que você elimine essa indeterminação. Outra maneira é você calcular as forças nas barras da treliça e voltar às equações e determinar as reações de apoio que estão faltando. Vamos seguir essa segunda estratégia. Usando o método dos nós ou o equilíbrio dos nós, qual que é o princípio? Sabendo que a treliça é formada por barras que não transmitem momentos e as forças estão aplicadas somente nos nós, cada barra da treliça está sujeita apenas a duas forças, o que nos traz o conceito de barra de duas forças. Cada barra de uma treliça se comporta como barra de duas forças. E isso simplifica muito os cálculos, porque como eu sei os ângulos de todas as barras da treliça, me permite eliminar incógnitas da equação e resolver as indeterminações desde que eu tenha uma quantidade de barras que garanta o meu equilíbrio. Em aulas futuras vamos discutir essa questão da estabilidade das treliças. Então veja, para manter o equilíbrio de cada uma das barras, basta que eu tenha as forças atuando na mesma direção das barras. Então, além de serem duas forças, essas forças têm que estar no sentido normal ou axial de cada uma das barras. Tanto faz a quantidade de barras que você tiver na sua treliça. Se eu olhar agora o nó, ou cada um dos nós, eu posso fazer a equação de equilíbrio no nó, sendo que se eu olhar ação e reação, o que acontece no nó tem que estar em equilíbrio com o que acontece em cada uma das barras. Olhando o nó B, aqui nesse ponto, vão me surgir três forças nesse caso: FBC, FAB e o 30 kN que foi aplicado no nó B. Nesse caso específico, no nó B só temos três forças, duas incógnitas. Eu posso resolver somatório de forças em X e em Y aqui nesse problema e identificar FBC e FAB por equilíbrio estático. Lembrando que esse ponto aqui pode ser considerado uma partícula com três forças pode ser resolvida pelo triângulo de forças. Então eu tenho aqui essa configuração, eu posso escrever na forma de um triângulo, fechando o equilíbrio aqui. Como eu sei os ângulos das barras da treliça dadas as dimensões, isso é um triângulo retângulo, eu consigo resolver por lei dos senos e ou lei dos cossenos essas relações aqui e me dá o valor das forças na barra AB e na barra ABC. Como deu valor positivo para cada uma das barras, significa que na hora que eu fiz o diagrama de corpo livre das barras, eu adotei sentidos corretos para as forças. Então, nesse caso aqui, FAB está comprimindo o nó. Se está comprimindo o nó, também está comprimindo a barra por ação e reação. Nesse caso aqui, FBC está puxando o nó. Se está puxando o nó está puxando também a barra por equilíbrio. Então eu tenho FAB no sentido de tração, FAB no sentido de compressão e FBC no sentido de tração, conforme está indicado. Agora que eu sei os valores de FAB e FBC, eu posso voltar nas equações das reações de apoio e resolver as reações que estão faltando. Então, comparando as duas figuras com as equações que foram obtidas, o que acontece? Nesse ponto C, FBC deve ser a resultante. Lembrando que essa seta aqui é no sentido contrário, já que CX é menos 40 calculado no item anterior.
Então, FBC é a resultante dessas duas forças, CY e CX. Outra consideração é, essa força AB tem que acontecer no sentido da barra, que nesse caso é horizontal. Então, isso vai nos permitir resolver o AY. O que acontece? Das equações de equilíbrio, eu identifiquei que AY mais CY tem que ser igual a 30, somatório das forças em Y aqui. Se FAB é horizontal, então eu não tenho como ter componente na direção vertical, portanto, CY é o próprio 30 kN, já que AY é igual a zero. Voltando para o nó C, lembrando que CX e CY são componentes de FBC, eu sei o valor de FBC e CX já tinha sido calculado. Resolvendo por Pitágoras, eu chego no valor de CY igual a 30 kN. Então, aparentemente, a estrutura tinha 4 reações e com 3 equações de equilíbrio, aparentemente a estrutura poderia ser considerada como hiperestática, mas ela não é hiperestática porque a condição das barras, a quantidade de barras e quantidade de nós que tem na estrutura permite que você tenha essa configuração que torna a estrutura isostática. Como eu disse anteriormente, nas aulas futuras nós vamos trabalhar com vários tipos de treliça e identificar os casos que a treliça é isostática, hiperestática ou hipostática. Nesse caso, com as equações das barras, eu consegui resolver a determinação das reações de apoio. Então, esse é um tipo de problema muito comum que acontece em exercícios de estática, em projetos de estática. Quando eu tenho esses sistemas articulados e surgem 4 reações de apoio, eu consigo resolver explodindo ou fazendo o diagrama de corpo livre de cada uma das barras ou das partes da estrutura e eliminar a quarta incógnita a partir desse conceito de barra de duas forças. Então é importante lembrar esse conceito e aplicar nas diferentes situações onde ele ocorrer. E assim finalizamos esse exercício. Eu recomendo que você faça outros exercícios com cálculo de treliças e outras estruturas sob equilíbrio estático. E a bibliografia recomendada está aí, o livro do Bier, tanto de estática e mecânica dos materiais, quanto o livro de mecânica dos materiais, se você precisar fazer cálculos aí relacionados a tensões e deformações. Esse exemplo específico está nos capítulos 1 e 2 de Mecânica dos Materiais e capítulos 8 e 9 de Estática e Mecânica dos Materiais. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.